Oi, gente! Vamos continuar falando aí sobre como que a gente faz cálculos financeiros na HP? Vamos aprender como que a gente faz agora a equivalência de taxas utilizando o HP. A gente tem duas maneiras de fazer os cálculos de equivalência de taxas. Eu vou mostrar por meio de um exemplo, tá? Porque assim, a gente já sabe aí o que é equivalência de taxas, a gente já viu o que é quando a gente fez lá algebricamente, então eu vou só mostrar aqui como que a gente faz por meio de um exemplo. Então, o primeiro método que a gente usa, na verdade, os métodos são os mesmos, mas só a maneira como a gente interpreta, como a gente raciocina para colocar esses dados e para lançar esses dados na HP. A gente tem então a primeira maneira, que é quando eu tenho uma taxa num período e eu quero saber qual que é a equivalente dessa taxa em um período maior do que esse. Então, eu estou usando como exemplo aqui o mês e o ano, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar aqui um fluxo de caixa, tá? Então, eu tenho aqui um período. Aí eu tenho que montar, como que eu vou montar esse fluxo de caixa? Eu tenho que pensar no período maior aqui, que é o quê? Um ano. Aí a gente vai fazer uma equivalência parecida de quando a gente vai utilizar os cálculos algébricos. Lembra que a gente sempre pensava, se eu tenho um ano é equivalente a 12 meses. Aí a gente colocava esse 1 e o 12 como expoente lá na nossa potência. Então, a gente tem que pensar nesse sentido para montar aqui o nosso fluxozinho de caixa. Então, um ano tem quantos meses? 12. Então, vou colocar o de 0 a 12 aqui. Então, isso aqui está representando tanto um ano quanto a questão dos meses aqui. Então, são 12 meses que representam um ano. Aí, eu vou colocar o quê? Para que a gente consiga fazer esse cálculo no HP, a gente tem que ter valores ou de capital, né, que é de valor presente, ou de montante, que é valor futuro. Então, o que eu vou fazer? Para ficar fácil o nosso cálculo, o nosso raciocínio, eu vou fazer de conta que eu tenho um capital de 100 reais. Por que 100 reais? Porque a gente está trabalhando com taxas. O que é taxa? A taxa não representa um valor percentual? Percentual não é um número na base 100? Então, a gente está usando 100 porque aí fica fácil da gente calcular de cabeça as coisas que a gente tem que fazer aqui. Então, faz de conta que eu apliquei aí 100 reais. Lembrando, gente, o fluxo de caixa ele funciona de uma maneira figurativa, onde eu sempre vou ter uma setinha para baixo representando um valor que está saindo e no final eu vou ter uma setinha para cima representando um valor que está entrando, ou vice-versa. Mas isso significa que o valor é negativo? Não, é uma representação e a calculadora HP, ela faz esse cálculo por meio dessa representação. Tá? Eu sempre preciso ter, por exemplo, um valor presente que é negativo e um valor futuro que é positivo, ou um valor presente positivo e um valor futuro negativo, para que ela consiga fazer o cálculo. Eu acho que eu já mostrei isso num outro vídeo para vocês. Então, suponhamos aí que eu tenho um valor presente de 100 reais, certo? O que eu vou tentar encontrar na HP? Eu vou tentar encontrar qual que seria o valor futuro, tá? Porque eu encontrando o valor futuro, eu vou conseguir saber qual que é essa taxa. Como que a gente vai fazer isso? Então, deixa eu mostrar direto aqui na HP para vocês, tá? Então, o nosso valor presente vai ser 100. Eu posso supor aqui que ele, como eu estou supondo que ele está negativo, eu também vou colocar aqui ele como negativo. Então, apertei o CHS para ele ficar negativo. Ele vai ser o nosso PV, o nosso valor presente. Qual que é o nosso prazo? O nosso prazo é 12 meses. Então, 12, vou colocar aqui M. Qual que é a nossa taxa mensal? Que é a que eu tenho, né, gente? Eu não tenho a taxa de 5% ao mês, então eu vou deixar esse 100 reais aplicado por 12 meses a uma taxa de 5% ao mês. O que eu quero encontrar aqui na nossa simulação? O valor futuro. Qual que vai ser o valor futuro? 179,59. Então, o nosso valor futuro é 179,59. Então, olha só, eu fiz o cálculo aqui. Aqui está mostrando como que zera a memória, né, gente? Eu não zerei ali porque a minha já estava zerada. Coloquei as informações. Pronto, achei que o nosso FV deu 179,59.
Tá, mas e agora? O que isso quer dizer? Eu consegui encontrar a taxa? Ainda não, mas aí agora a gente tem só que raciocinar aqui em cima. Eu não estou utilizando um valor presente na base 100, que é R$ 100. Em 12 meses, se eu resgatei R$ 179,59, qual que foi o valor que eu recebi de rendimento? O valor de juros, né? De juros efetivamente, eu falo em juros, dinheiro. Eu recebi R$ 79,59, certo? Uma vez que se eu apliquei R$ 100 e eu resgatei R$ 179,59, R$ 79,59 foi o quanto eu ganhei. Então, isso significa, já que esse valor está na base 100, eu posso afirmar que eu recebi 79,59% a mais do que o valor que eu apliquei. Isso é a minha taxa anual. Ou seja, eu deixei aplicado R$ 100 durante 12 meses, que é equivalente a um ano. Durante esse um ano, que agora a gente está falando na taxa anual, durante esse um ano, eu tive um rendimento de R$ 79,59. Como esse rendimento foi sobre 100, significa que eu posso afirmar que foi 79,59% de rendimento. Então, gente, é mais uma questão de raciocínio. Ah, professora, mas eu não fico com dificuldade de raciocinar assim. Aí, a gente tem que, para fazer essa conversão, fazer uma regrinha de 3, igual o que eu expliquei lá na primeira aula, fazer uma regrinha de 3, tá? Mas eu acho que a gente sempre fazendo desse jeito, eu acho que dá pra gente entender, tá bom? Vamos para um outro exemplo? E quando eu tiver o contrário? Quando eu tiver a taxa do período maior, por exemplo, aqui, eu tenho 80% ao ano e quero transformar na taxa mensal. O que eu faço? Eu vou seguir o raciocínio parecido, mas a maneira como a gente vai fazer os cálculos e a nossa simulação vai ser um pouquinho diferente. Então, o que eu faço? Vou colocar aqui a linha do tempo, de toda maneira, eu vou pegar o tempo que a gente tem aqui, ano e mês. Ah, mas professora, se eu tivesse, por exemplo, mês e dias, se eu tivesse aqui 80% ao mês e quisesse saber qual que é a taxa ao dia, aí eu iria colocar o período aqui de 30, que seria 30 dias, que corresponde ao mês. Ah, e se eu tivesse aqui taxa semestral para transformar em taxa ao mês? Aí eu iria colocar aqui 0, né, e 6. Porque um semestre tem 6 meses, então a gente sempre tem que lembrar de fazer essa conversão, tá? Eu não vou utilizar todas as vezes o 0 e o 12. Eu vou utilizar aqui no meu fluxo de caixa correspondente ao período que a gente está tentando achar aí na equivalência, igual quando a gente raciocinava quando ia fazer o cálculo algébrico lá à mão, tá? Então, eu coloquei meu fluxo de caixa aqui de 0 a 12, que representa um ano. Vou supor novamente que eu tenho um valor presente de R$ 100, da mesma maneira como eu supus lá atrás. Porém, agora para fazer o meu cálculo, como eu tenho somente a taxa, como eu tenho a taxa anual, eu já sei que em um ano, ou seja, em 12 meses, nesse período de 12 meses, que é a mesma coisa que um ano, se eu tenho uma taxa de juros de 80% ao ano, se eu aplicar R$ 100, quanto que eu vou receber daqui a um ano? R$ 180, não é verdade? Por isso que a gente usa sempre o número 100, para facilitar esse cálculo. Eu posso afirmar que eu vou receber R$ 180. É uma coisa que a gente tenta fazer de cabeça, tá? Aí, se tiver dificuldade, vai praticando aí, que no final a gente consegue fazer de uma maneira mais fluida, mais rápida, tá? Então, se eu aplicar R$ 100 hoje e deixar aplicado durante um ano a uma taxa de 80% ao ano, eu vou ter um rendimento de R$ 80, ou seja, eu vou resgatar R$ 180. Aí aqui, ó, tá montado a minha série. Eu vou usar esses valores aqui para encontrar minha taxa. Eu não vou utilizar esse valor de 80% aqui para colocar os dados na minha HP. Eu utilizei ele aqui para saber quanto que eu vou resgatar daqui a um ano. E aí eu vou colocar esses valores na HP para encontrar a minha taxa mensal, tá? Então, vamos pegar aqui a HP. Ó, vou zerar ela, né? Porque agora ela está com um dado aqui. FCLX, GCLX. Zerei a minha memória. Então, o que eu vou informar?
100, CHS é o meu PV, 180 é o meu VF, valor futuro, e 12 é o meu prazo. Eu não posso informar que é um ano, por quê? Porque eu quero achar a taxa mensal. Então, 12, que é o meu prazo, o meu período, que são meses. O que eu quero encontrar? Aí eu vou apertar o I, que é a taxa. Ele vai me dar a taxa, que seria a taxa mensal. Então, a taxa equivalente a 80% ao mês, ao ano, é 5,02 ao mês. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês o cálculo. Então, a nossa taxa mensal é 5,02, certo? Eu acho esse segundo cálculo aqui, quando eu tenho uma taxa num período maior para transformar num período menor, eu acho mais fácil do que o inverso, tá? Gente, se tiver alguma dúvida, a gente vai conversando aí pelos meios que a gente consegue conversar e tirar dúvida, e eu estou à disposição caso vocês tenham alguma dúvida. Tem alguns exercícios para vocês fazerem e praticarem, e por enquanto é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima!